Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o primeiro amor. Imagine uma cidade que foi o coração pulsante do mundo antigo. Uma cidade tão rica e poderosa que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade onde o comércio fervilhava, as culturas se misturavam e as religiões disputavam a alma das pessoas. Bem-vindos a Éfeso, o próximo destino da nossa jornada com o apóstolo Paulo. Eu sou Alácio Nunes e estamos aqui neste canal, nessa série, explorando os caminhos por onde o apóstolo Paulo passou e deixou as suas cartas, unindo o passado e o presente, a história e a fé. E hoje nós vamos mergulhar na fascinante história da cidade de Éfeso, que fica hoje na Turquia. Uma cidade que não apenas testemunhou o início de uma das comunidades cristãs primitivas, mas também foi palco de diversos eventos que mudou o curso da história do cristianismo. Éfeso era conhecida como a Joia da Ásia. Localizada na costa da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, ela era um centro comercial, cultural e religioso de importância global. E é importante lembrar também de peregrinos. Mas Éfeso não era apenas uma cidade de riqueza e esplendor. Ela também era um lugar de profundas contradições. Aqui o luxo convivia com a pobreza, a sabedoria com a superstição e a devoção religiosa com o comércio sagrado. No centro de tudo isso estava o Templo de Ártemis, uma das maiores construções da antiguidade e um símbolo do poder religioso e econômico da cidade. Foi nesse contexto complexo e vibrante que o apóstolo Paulo chegou a Éfeso. Durante sua estadia, ele não apenas pregou o evangelho, mas enfrentou resistência, realizou milagres e plantou as sementes de uma comunidade cristã que deixaria um legado duradouro. Nesse episódio vamos explorar como era a vida em Éfeso no tempo de Paulo, o impacto da pregação de Paulo e os desafios que ele enfrentou. A carta que ele escreveu aos Efésios, cheia de ensinamentos profundos sobre unidade, fé e a armadura espiritual. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde cada pedra, cada inscrição, cada rua conta um pedaço dessa história. Vamos descobrir juntos por que Éfeso foi tão importante para o apóstolo Paulo e ainda sua mensagem ecoa pelo mundo até os dias de hoje. Éfeso não era apenas mais uma cidade do Império Romano. Ela era um símbolo de poder, riqueza e devoção. Fundada por volta do século X a.C., Éfeso estava localizada na costa da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Sua posição geográfica era estratégica. Situada na foz do rio Castro, ela tinha acesso ao mar Egeu e era um ponto crucial na rota comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. Mas o que realmente fazia Éfeso ser uma cidade extraordinária era o Templo de Ártemis, a Diana dos Efésios, que existia ali, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era cheia de peregrinos por causa dela. E esse templo ele não era só um lugar de peregrinação, ele era também uma questão de orgulho para os efésios. Com suas 127 colunas de mármore, cada uma com 18 metros de altura, o templo atraía peregrinos de todo o mundo conhecido. Eles vinham para adorar Ártemis, a deusa da fertilidade e da caça, cuja estátua era adornada com joias e oferendas preciosas. Éfeso, portanto, era um centro religioso importantíssimo naquela região, mas a cidade não se limitava apenas a isso, ela também era pujante na questão comercial. Seu porto recebia navios carregados de especiarias, tecidos, escravos e obras de arte de lugares distantes como a Índia, a Pérsia e o Egito. As ruas de Éfeso eram um verdadeiro caldeirão cultural, onde gregos, judeus e outras pessoas de vários lugares circulavam ali, faziam negócios, comercializavam ali. E essa diversidade não se refletia apenas no comércio. A vida religiosa em Éfeso era incrivelmente plural. Além do culto a Ártemis,
Havia templos dedicados a outros deuses greco-romanos, como Zeus, Apolo e Dionísio. A cidade também abrigava uma comunidade judaica significativa, grande. Eles tinham sua própria sinagoga e ele tinha suas próprias reuniões que aconteciam naquela cidade. Essa mistura de cultura, de crença, de fé, criou um ambiente extraordinário em Éfeso. Por um lado, havia uma devoção fervorosa a Ártemis, que era a protetora da cidade. Por outro, havia uma busca por novas ideias e filosofias, o que tornou Éfeso um terreno fértil para o surgimento de novas religiões e movimentos espirituais. Então foi nesse contexto que o cristianismo chegou a Éfeso. Paulo, com sua pregação, trazendo a ideia de um Deus único, com um Redentor, que é Jesus Cristo, causou não só um impacto na questão das religiões, mas também uma questão comercial e, sobretudo, na questão social da cidade. Afinal, se as pessoas parassem de adorar Ártemis, o que aconteceria com os ourives, que viviam das vendas das miniaturas do templo? E como os líderes religiosos reagiriam a uma nova fé que ameaçava seu poder? Essas perguntas nos ajudam a entender como foi impactante a chegada de Paulo a Éfeso. Mas isso eu vou falar no próximo tópico. Mas por enquanto fica claro para nós que Éfeso não era apenas uma cidade antiga, era um microcosmo do mundo antigo, onde religião, cultura, comércio, tudo se entrelaçava de maneira surpreendente. Quando Paulo chegou a Éfeso, por volta de 52 d.C., ele encontrou uma cidade vibrante, mas também profundamente dividida entre tradições antigas e novas ideias. Sua missão ali não seria fácil, mas ela seria transformadora. Paulo começou sua pregação na sinagoga, como era seu costume. Durante 3 meses ele debateu com os judeus, mostrando que Jesus era o Messias prometido. Alguns creram, mas outros rejeitaram sua mensagem. Foi então que Paulo decidiu mudar sua estratégia. Então ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, que era um local que existia para debates filosóficos e educacionais. Por 2 anos, Paulo ensinou na escola de Tirano e o impacto foi extraordinário. A mensagem do evangelho se espalhou por toda a região da Ásia Menor. Milagres aconteciam através de Paulo, doentes eram curados e até espíritos malignos eram expulsos. Tem até um fato bem curioso lá registrado em Atos 19 que conta a história de alguns exorcistas judeus que existiam, que eram os conhecidos 7 filhos de Seva ou Kevas, que era um sacerdote judeu que existia, e eles foram expulsar demônios e o demônio fizeram uma vergonha para eles. Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Outro momento marcante na cidade de Éfeso foi a queima dos livros de magia. Muitos dos novos convertidos que haviam praticado feitiçaria no passado começaram a queimar seus livros em praça pública. O valor desses livros era estimado a 50.000 moedas de prata, uma fortuna para a época. Esse ato simbólico mostrou a profundidade da transformação que o evangelho estava causando em Éfeso. Mas nem tudo era flores. A mensagem do evangelho começou a incomodar as pessoas influentes e poderosas da cidade. Entre eles estava Demétrio, o ourives, que fabricava miniaturas de prata do templo de Ártemis. Vocês sabem que o nosso sustento depende desse ofício. E este Paulo, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, tem convertido e desviado muita gente, dizendo que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. A revolta que se seguiu foi caótica. Uma grande multidão entrou no grande teatro de Éfeso, esse que eu vou mostrar na próxima imagem, gritando: "Grande é Ártemis dos Efésios! Grande é Ártemis dos Efésios!" Por horas, a cidade esteve à beira de um motim. Foi preciso a intervenção de um oficial romano para acalmar a multidão e evitar uma tragédia maior. Anos depois, enquanto Paulo estava preso em Roma, ele escreveu uma carta aos Efésios. Embora alguns estudiosos acreditem que o conteúdo era para outras igrejas também, mas quando faz a análise vê que ela é muito mais diretamente ligada para a comunidade que existia em Éfeso. Na carta, Paulo aborda temas essenciais para a vida cristã. Ele fala sobre unidade em Cristo, destacando que judeus e gentios, outrora separados, agora são um corpo em Jesus. Ele também usa a metáfora da armadura de Deus para ensinar os cristãos a resistirem ao mal e a permanecerem firmes na fé. Além disso, Paulo dá conselhos práticos sobre como viver a fé no dia a dia. Ele também ensina sobre a importância do trabalho honesto e a conduta ética, mostrando que a fé em Cristo deve transformar
todas as áreas da vida. Ele fala sobre relacionamentos familiares, como o marido deve agir com a mulher, como a mulher deve agir com os filhos, com o marido e tudo mais, isso tudo dentro dessa mensagem. A carta aos Efésios é, portanto, um tesouro de sabedoria e orientação. Ela não apenas reflete os desafios enfrentados pela comunidade cristã de Éfeso, mas também oferece lições atemporais para todos os que buscam viver uma vida de fé e propósito. Pausa para a nossa publi. Se você gosta de estudar a Bíblia, quer aprender a estudar a Bíblia, quer se aprofundar cada vez mais no estudo bíblico, eu criei um aplicativo que vai te ajudar com essa missão. Além de te dar também devocional diário, você também vai ter um estudo de teologia, você vai ter um estudo bíblico, você vai ter um estudo de interpretação da Bíblia e você vai aprender comigo a ter gosto na leitura bíblica, a entender toda a Bíblia. Então, clica aqui na descrição, lá embaixo você vai encontrar o nosso link. Agora termina primeiro esse vídeo. Hoje, Éfeso é um testemunho impressionante do passado glorioso que um dia viveu. As ruínas da cidade estão entre as mais bem preservadas do mundo antigo, atraindo milhares de turistas e estudiosos todos os anos. Caminhar pelas suas ruas é como se você voltasse ao tempo, onde cada pedra, cada coluna, cada inscrição conta uma história. Um dos pontos mais icônicos de Éfeso é o Grande Teatro, com capacidade para 25 mil espectadores. Foi aqui que a multidão enfurecida se reuniu durante a revolta dos ourives, gritando: "Grande é Artemis dos Efésios". Hoje o teatro ainda é usado para apresentações, ecoando as vozes do passado em um cenário deslumbrante. Outro marco impressionante é a Biblioteca de Celso, uma das mais belas construções já descoberta. Com sua fachada ornamentada e estátuas que representam sabedoria, virtude e conhecimento, a biblioteca era um símbolo do compromisso de Éfeso com a cultura e a educação. E não podemos esquecer das casas terraçadas, que eram um lugar de luxo, eram as casas das pessoas que tinham mais dinheiro. Essas casas, decoradas com mosaico intricados e afrescos coloridos, nos dão uma visão fascinante de como viviam os cidadãos mais ricos de Éfeso. Mas Éfeso não é apenas um museu a céu aberto. A cidade moderna, Selçuk, localizada nas proximidades, é o ponto de partida para explorar as ruínas. Aqui, os visitantes podem conhecer a Basílica de São João, onde o apóstolo João teria sido enterrado. A Basílica, embora em ruínas, ainda transmite uma sensação de reverência e conexão com os primeiros cristãos. Ao comparar o passado glorioso de Éfeso com o presente, é impossível não notar os contrastes. O Templo de Artemis, que já foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, hoje não passa de ruínas e que você pode apenas visitar. O porto, que trouxe prosperidade e riqueza para aquela cidade, foi com o tempo sendo soterrado. O próprio tempo se encarregou disso, afastando Éfeso cada quilômetros do mar. As ruínas da cidade nos lembram que, embora impérios caiam e templos sejam destruídos, as ideias e os valores que moldam a humanidade podem perdurar por séculos. Éfeso hoje é mais do que um destino turístico, é um lugar de reflexão. Ao caminhar por suas ruínas, somos convidados a pensar sobre o legado que deixaremos para as próximas gerações. E assim como Paulo inspirou os Efésios a viverem uma vida de propósito, sua mensagem continua a inspirar milhões ao redor do mundo. E antes de encerrarmos nossa jornada aqui por Éfeso, vamos descobrir agora curiosidades fascinantes sobre essa cidade. Você sabia que o Templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo, foi destruído e reconstruído várias vezes? A primeira construção data do século 6 a.C., mas foi incendiado por um homem chamado Herostrato, que queria garantir seu nome na história. Reconstruído em escala ainda maior, o templo foi finalmente destruído durante uma invasão no século 3 d.C. Hoje resta apenas uma coluna solitária, mas sua história continua viva. Outra curiosidade impressionante é que Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, com uma população estimada em 250 mil habitantes. Para se ter ideia, isso tornava uma das cidades mais populosas do mundo antigo, rivalizando diretamente com Alexandria e Roma. E aqui vai uma curiosidade bíblica. Éfeso é mencionada no livro do Apocalipse como uma das 7 igrejas da Ásia. Em Apocalipse 2, do 1 ao 7, Jesus elogia a igreja de Éfeso por seu árduo trabalho e perseverança, mas também a adverte por ter abandonado seu primeiro amor. Essa mensagem continua a desafiar cristãos até hoje, lembrando-nos de manter o foco no que realmente importa. Agora, ao refletir o legado de Éfeso, fica impossível a gente não lembrar da unidade, da mensagem de unidade dada pelo apóstolo Paulo. Em uma cidade marcada por diversidades, o apóstolo Paulo lembra que judeu e gentil são um só em Cristo, acabando com todas as barreiras e construindo pontes. E a armadura de Deus, que Paulo descreve em Efésios 6, nos lembra que nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais que buscam nos dividir. E a você que chegou até aqui,
já finalizando a cidade de Éfeso, eu convido você a refletir sobre essa questão da unidade da fé. Como podemos ser agente de reconciliação, de esperança, uma resposta de Deus para esse mundo? Obrigado por acompanhar a nossa jornada, que bom que você chegou até aqui. Agora me diz aí, você gostou desse vídeo? Então clica nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um comentário para o YouTube saber que você está gostando e para ele incentivar outras pessoas também, né, a alcançar outras pessoas. E também, qual é a cidade que você quer? Deixa também nos comentários a próxima cidade. Quem sabe pode ser Colossos, pode ser Corinto, pode ser Filipos. Então fica ligado que logo no próximo episódio eu vou te apresentar uma nova cidade. Deus te abençoe.